Desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui mais uma vez, agora para ministrar a santa palavra de Deus. Eu estou meio enferrujado aí, uns dias sem pregar também. Nem sou pregador, ainda estou enferrujado. Os irmãos vão com calma aí comigo. Mas a palavra não é minha, né? A palavra é do nosso Deus. E Ele fará segundo o coração dEle, porque para Deus nada é impossível. E Deus não tem ponto fraco, não tem fraqueza. Certo dia, minha filha, a irmã Lívia ali, estava perguntando algo acerca da palavra de Deus. Ela perguntava, não sei se Mateus estava lá no dia, que ela dizia assim: Pai, e quando Jesus estava na cruz, aí a Bíblia diz que Jesus disse que Deus abandonou ele, né? Mas foi por quê? Por causa do pecado? Eu disse não. Porque se fosse por causa do pecado, então Deus teria ponto fraco, né? O pecado seria a criptonita de Deus, não é assim? E Deus não tem ponto fraco. Deus, naquele momento, Ele deu as costas para Jesus para que o sacrifício fosse consumado. E para que a obra redentora de Cristo, o plano perfeito, se realizasse. Esse foi o motivo, e não por causa do pecado, porque o pecado não tem poder nenhum sobre Deus. Aleluia! Vamos aqui, como eu já disse, eu não sou pregador, então a gente vai estudar um pouquinho da palavra de Deus nessa noite, né? O texto é um pouco grande, então a gente vai ler de forma contínua, de forma corrida, a gente vai lendo e vai estudando. O texto se encontra no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15, a partir do verso 1. Alguns chamam esse capítulo de o capítulo dos achados e perdidos. Aqui fala de muita coisa que foi perdida, de muita coisa que foi achada. E nós vamos estudar um pouco dessa palavra nessa noite. Hoje é culto de jovens, não é isso, né, pastor? Culto de jovens. Acho que eu nunca ministrei no culto de jovens, não. Quem é da mocidade aí? Levanta a mão assim para mim conhecer. Está todo mundo ou está faltando? Está faltando, né? Quando for próximo culto, os irmãos passam a aula para eles, né? Em nome de Jesus. Então, os irmãos podem sentar aqui, a gente vai lendo e vai estudando. A gente não vai fazer a leitura completa, porque é o capítulo inteiro. Então, vamos passar, eu vou lendo, a gente vai dando uma pausa e vai estudando o texto. Amém? O texto começa assim, né? Diz a parábola das ovelhas e da dracma perdida. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém. Aqui a gente já consegue identificar duas coisas. Jesus, ele não estava num ambiente fechado, mas num ambiente aberto, que diz que aquele povo todo vinha de encontro a ele. Aqui a gente vê 4 tipos de pessoas divididas em 2 grupos, né? A gente diz aqui, a palavra de Deus diz: os fariseus e os escribas, os publicanos e os pecadores. 4 tipos, 4 categorias de pessoas divididas em 2 grupos. O primeiro grupo são os publicanos e pecadores. Publicanos, como a palavra já faz referência, publicano, era como nos dias de hoje, como se fossem os funcionários públicos. Eram os judeus que trabalhavam para Roma e a maioria deles arrecadavam impostos do povo judeu para os romanos. Então eles eram tidos como um tipo de traidor, a gente pode dizer assim. Eles eram tidos como traidores, porque eles trabalhavam para aquele governo onde eles eram praticamente como escravos. Então era como se eles tivessem traído o povo judeu. E os pecadores, que eles falam aqui, pecadores era todo aquele que vive à margem da sociedade, os marginalizados, aqueles que não tinham emprego, aqueles que as prostitutas, os embriagados, esse tipo de pessoas, a Bíblia menciona e chama de pecadores. Era aqueles que cometiam pecado deliberadamente. E o outro grupo que a Bíblia fala aqui
são os fariseus e os publicanos. Esses eram os religiosos da época. Eram aqueles que mantinham um padrão de religiosidade, eram aqueles que frequentavam o templo, eram aqueles que tinham uma leitura dos textos sagrados escritos por Moisés, e eram aqueles que eram tidos pela sociedade como os mais corretos, como os mais puros. Então, esses são os dois tipos, os dois grupos que a Bíblia menciona aqui, que vieram de encontro a Jesus. Aí no versículo de número 3, ele diz assim: e ele lhes propôs esta parábola dizendo, por quê? Porque os fariseus e os escribas disseram assim: esse homem que se diz mestre, esse homem que se diz rabi, recebe esse grupo de pessoas, recebe traidores, recebe marginais dentro da sua casa para se alimentar com eles. Aí Jesus disse: eu vou explicar uma coisa a vocês. Eu vou explicar algo que vem de cima do céu, que se eu fosse falar da forma que eu recebi, vocês não entenderiam. Então eu vou lhes contar uma história, eu vou lhes contar uma parábola. E Jesus começou a contar a parábola dizendo assim no versículo 4: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a ovelha perdida, até achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém. Os irmãos estão acompanhando na Bíblia comigo? Aqui, Jesus estava falando de algo que era muito comum para o povo naquela época. A gente, quando vai ler a Bíblia, para entender melhor a Bíblia, a gente tem que tentar se situar no tempo em que a Bíblia foi escrita e na cultura em que a Bíblia foi escrita. Jesus propôs essa história, essa parábola, porque era algo muito comum para o judeu daquele tempo, a criação de ovelhas. E é algo comum aqui também na nossa região. Aqui tem muito criador de ovelha. E Jesus está falando aqui que um homem que tinha 100 ovelhas, porque as ovelhas elas eram arrebanhadas dentro de um aprisco, a gente aqui pode chamar de curral, né? Ele colocava aquelas ovelhas no curral, e quando era de manhã, ele pegava aquelas ovelhas e se encaminhava até o oásis mais próximo, para que aquelas ovelhas, porque já que lá era uma região de deserto, aquelas ovelhas precisavam tomar água, eram 100 ovelhas, era uma quantidade muito grande de água, que não dava para esse pastor ir lá e buscar essa água. Então, era mais fácil para ele pegar as ovelhas e levar para beber água lá no oásis. Então, ele pegava aquelas ovelhas todos os dias e arrebanhava aquelas ovelhas até o oásis. Aquelas ovelhas bebiam água, se hidratavam e ele vinha de volta para colocar as ovelhas no aprisco, para colocar as ovelhas no curral. Os irmãos estão acompanhando aí? Mas, num certo dia, que ele levava essas 100 ovelhas, quando ele chegou, que foi contar as ovelhas entrando no curral, só contou 99. Ele disse: está errado, vou contar de novo. Contou de novo, só tinha 99, perdi uma ovelha. E agora, deixou para lá a ovelha ele, né? Deixou para lá? Não, a Bíblia diz que ele foi atrás dessa ovelha. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos: a ovelha, ela se perdeu dentro de casa ou fora de casa? Fora de casa. Vai gravando aí. Dentro de casa ou fora de casa? Fora, né? E a ovelha, ela sabia que estava perdida ou não sabia que estava perdida? Quem acha que ela sabia que estava perdida? Quem acha que ela não sabia que estava perdida? Quando a gente, até lá em casa tem o vizinho lá, que é o dono da casa, está criando lá, né? As cabras lá. E é interessante, o animal é interessante. As ovelhas, quem já criou, quem já teve a oportunidade de chegar perto de um rebanho de ovelha, as ovelhas, quando uma ovelha berra, a outra faz o quê? Berra também, né? É bé de lá, bé de cá, né? Bé de lá, bé de cá. Chegou uma hora que essa ovelhinha que estava perdida, ela vinha junto com o rebanho, ela berrava, as outras ovelhas berravam. Ela berrava, as outras ovelhas respondiam. Aí chegou uma hora que ela berrou e ninguém berrou mais, né? Ninguém respondeu. A ovelhinha sabia que estava perdida, porque não tinha nenhuma companheira para responder a voz dela. Mas ela não sabia voltar.
Ela ficou perdida porque ela não sabia o caminho de volta para casa. Vamos continuar lendo, porque Jesus falou outra parábola, aqui no versículo de número 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No versículo 8 ele disse: uma mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus falou outra parábola, que se a gente for ver as 3 parábolas desse capítulo, o capítulo dos achados e perdidos, ela tem a mesma temática e ela segue o mesmo rumo. Jesus falou agora da dracma. A dracma era uma moeda. Aí às vezes a gente pode achar até um absurdo assim, mas perdeu uma moeda e ficou diligentemente, né? A Bíblia diz diligentemente, quer dizer que ela passou o dia todo preocupada procurando aquela moeda. Aí a Bíblia diz que ela acendeu a candeia, diz que ela varreu a casa para poder achar essa moeda. Aí a gente pode achar até um exagero, né? Para achar uma moeda. Mas aí quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender que era uma moeda que tinha bastante valor. A dracma, ela era uma moeda que ela pagava um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Quanto é que está a diária de um pedreiro? Está R$100. Era como se essa moeda valesse R$100. É como se ela tivesse 1.000 e tivesse perdido 100. Os irmãos estão observando que a proporção das parábolas vai aumentando. Primeiro, o pastor tinha 100 ovelhas e perdeu 1. Ele perdeu 1%. Agora a mulher tem 10 dracmas e perdeu uma, ela perdeu 10%. Naquele tempo, naquela cultura, a mulher trabalhava? Não trabalhava. E como é que essa mulher tinha dinheiro? Porque esse dinheiro era o dinheiro que ela recebia do dote. O dote que o homem que casou com ela, quando foi casar, pagou ao pai dela. Aí a cultura diz que o pai pegava parte desse dote e dava à sua filha como um seguro, como uma garantia para que, se o marido dela fosse para a guerra e demorasse, ela teria com que se sustentar. Ou se o marido dela falecesse, ela teria com que se manter até organizar a vida dela, voltar a morar com o pai ou alguma coisa, arrumar outro marido, alguma coisa do tipo. Então veja a importância dessa moeda para essa mulher. É por isso que ela perdeu, ela não usou, ela não precisou. O marido dela não estava na guerra, ela apenas perdeu. Por isso que ela estava diligentemente procurando essa moeda dentro da casa. Agora os irmãos me dizem uma coisa: a moeda foi perdida fora de casa ou dentro de casa? Dentro de casa. A moeda sabia que estava perdida ou não sabia? Não sabia, né? Moeda não pensa, então ela não sabia que estava perdida. Se ela não sabia que estava perdida, ela também não sabia voltar, né? Para a mão da sua dona, né? Então, vamos recapitular. A primeira parábola, o homem perdeu 1%. A ovelhinha sabia que estava perdida, foi perdida fora de casa, não sabia voltar para casa. Na segunda parábola, a mulher perdeu 10%. A moeda não sabia que estava perdida e não sabia voltar para casa. Jesus contou essas duas parábolas para preparar para uma terceira, porque aqui são 3 parábolas que na verdade são 2, que na verdade é uma só. Ele quer explicar uma coisa apenas. Ele começa com um homem que tinha muitas ovelhas e perde uma. Aí ele passa agora para uma mulher que tinha um seguro de vida e perdeu parte daquele seguro de vida. Mas o objetivo dele era pessoas. Jesus Cristo queria falar de pessoas. E é o que ele vai falar na parábola seguinte, que é a parábola do filho pródigo. Alguns dos irmãos aqui já perderam alguma coisa importante, assim, carteira, dinheiro, aliança de casamento. Eu perdi uma vez essa aliança. Fiquei preocupado, achei, graças a Deus, né?
E uma vez eu me perdi, quando eu era criança. Me perdi, e minha avó era muito católica, e me levava todo ano para o Juazeiro do Norte. Aí quando a gente estava lá, era uns 10 anos eu tinha, acho que ela me levava vestido de São Francisco de Assis, amarrado aqui com aquele cordãozinho de São Francisco aqui do lado, me levava todo ano. Aí quando a gente chegou lá em Juazeiro do Norte, aí de noite a gente estava procurando um lugar para jantar, aí ela esqueceu o dinheiro no ônibus. Aí ela disse: menino, vai lá no ônibus lá para pegar, a minha bolsa está lá com dinheiro para a gente jantar. Aí eu fui. Quando eu entrava lá no final, quando eu entrei no ônibus, aí fui até o final para pegar essa bolsa com o dinheiro, aí o motorista fechou a porta e saiu andando no ônibus. Aí eu corri desesperado, aí eu vou descer aqui, ele disse: onde? Andando. Aí quando ele parou que eu desci, eu não sabia mais onde eu estava, não era do lado. Aí fiquei desesperado e não sabia, e perguntava o povo, e eu não sabia nem o que perguntar, que eu não era de lá. Aí eu disse: e agora, o que eu faço? Eu já sei. Vou procurar um ponto de referência, um ponto turístico, né? Aí fui para a igreja, a matriz lá, a basílica, né? Aí cheguei lá, fiquei lá, feito um paspalhão lá, parado na escada e olhando quem subia, quem descia, vendo se via minha avó e nada. E as horas se passando e eu, sem ver minha avó, já estava desesperando, os olhos cheios d'água. De repente eu vejo quem? Vovó apareceu. E a alegria foi enorme, a alegria foi imensa, e eu chorei, e a velhinha chorou, e a alegria foi grande, e é do jeito que Jesus está contando aqui, a alegria desse pastor que achou essa ovelha, a alegria dessa mulher que encontrou essas dracmas, e tudo isso para nos impulsionar para a próxima parábola, que é a parábola do filho pródigo, porque ele queria mostrar àqueles fariseus, ele queria mostrar àqueles escribas porque é que ele se sentava e comia com publicanos e pecadores. Aí no versículo 11 do capítulo 15 diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantas parábolas a gente leu anteriormente? 2. Uma parábola para cada filho. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Herança a gente só pode receber quando o pai ou a mãe da gente morre, né? E esse moço, ele pediu a herança ao pai dele, porque ele queria esbanjar. Filho pródigo, essa palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador. E essa parábola tão conhecida, os irmãos com certeza conhece, fala disso, né? Desse rapaz que pegou esse dinheiro e gastou tudo, esbanjou tudo, né? E hoje, como um culto de jovens, a gente traz uma mensagem como essa, porque isso aqui é uma mensagem muito atual, muito atual. Eu já fui jovem, não é que eu seja velho, mas eu já fui da mocidade, e eu sei as dificuldades, as lutas que o jovem passa dentro da igreja. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, me desviei, paguei um preço muito caro. Jesus Cristo me arrochou daqui, me apertou de lá, e eu, graças a Deus, estou aqui para contar a história. Muitos não têm essa mesma sorte de voltar aqui para contar a história. E essa parábola fala exatamente de um rapaz. A Bíblia diz aqui, frisa que ele era um moço. E ele chegou para o pai dele e pediu a herança. Era como se ele tivesse chegado assim, ó: ô coroa, eu quero é que o senhor morra e me dê o que me pertence. Aquilo que vai ficar para mim eu quero receber agora. Eu não tenho tempo para estar esperando o senhor morrer quando quiser aí para me receber, não. Eu quero receber agora. E a Bíblia diz aqui no versículo 12 que o pai, ele repartiu, acompanha aí na sua Bíblia aí, na minha tradução, na minha Bíblia diz assim, por eles. Na Bíblia de alguém pode estar assim, entre os dois, ou lhes repartiu, no plural, porque ele repartiu a herança igualmente entre os 2 filhos. Mas quantos foram que pediram a herança? 1. E ele repartiu para 2.
Porque Deus, esse homem representa Deus, e Deus, ele respeita as nossas escolhas. Esse homem sabia que esse filho ia pegar esse dinheiro, ia lá para o mundo, ia gastar, ia quebrar a cara, ia se arrebentar todo, mas ele repartiu a herança entre os 2 filhos e deu a ele. E assim Jesus Cristo faz também conosco. A gente pega o exemplo desde Gênesis capítulo 1 de Adão e Eva. Se Deus quisesse criar robôs, Adão e Eva não teria pecado, né? Porque teria feito somente e exclusivamente a vontade de Deus. Mas ele colocou um mecanismo no homem chamado de livre-arbítrio, que o homem, ele pode tomar decisões. O homem não tem soberania sobre a sua vida. A soberania da vida do homem está nas mãos de Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade de fazermos escolhas. E foi o que esse moço fez. Ele fez essa escolha de praticamente pedir a morte do pai para que pudesse receber aquela quantia em dinheiro para curtir a vida aí fora no mundo, né? Com euforia, porque euforia é diferente de alegria. Alegria é um sentimento nobre que nós parte de dentro e contagia todas as pessoas ao nosso redor e só nos faz bem. A euforia não. A euforia é o que a gente sente no mundo quando vai para uma festa dessa, bebe, gasta, se droga, se embebeda, fica eufórico e no outro dia está com a ressaca do tamanho do mundo, sem dinheiro na conta, todo arrebentado, passando mal, vomitando e o povo apontando o dedo para você. Isso é euforia. E o homem repartiu. E no versículo 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele vivia como se não houvesse amanhã. Ele vivia gastando tudo, fazendo tudo quanto podia fazer naquele dia. Dissolutamente ele viveu. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Isso aqui era a humilhação pior que podia existir para um judeu. O judeu nem a carne do porco ele não come, porque o porco é um animal imundo para ele. Imagine cuidar dos porcos. E era como se dissesse assim: ele chegou ao fundo do poço. Era a situação desse homem, uma situação deplorável. No versículo 17 diz assim: e tornando em si. Olha aí o que o versículo 17 diz. Os irmãos repitam comigo assim, ó: e tornando em si. Quem torna em si é por quê? Porque está fora de si, né? Sabe por quê? Porque todas as atitudes que nós tomamos que nos afasta de Deus é loucura. É loucura. O homem ele não pode estar em sã consciência quando ele faz alguma coisa que afasta ele de Deus. Ele não está no seu juízo normal. E era o que estava acontecendo com esse jovem. E a Bíblia diz: e tornando em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconheceu o erro dele nesse momento. Ele caiu em si, ele reconheceu o que tinha feito de errado e disse: eu não posso mais continuar vivendo assim. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se ele, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Às vezes esse versículo aqui passa de uma forma despercebida pela gente, porque a gente não entende muito bem a cultura do judeu. Mas quando diz assim que o pai dele, quando viu ele,
correu ao encontro daquele rapaz e lançou o seu pescoço dele. A proporção que a gente tem aqui na nossa cultura é simples, mas na cultura do judeu, um homem de idade, com muitas posses, como era esse homem, ele não era um homem que você ia ver correndo por aí. Ninguém vê Silvio Santos correndo por aí, por exemplo, Eike Batista, né, correndo, a não ser que seja praticando, fazendo uma atividade física, né? Mas um homem de idade, de muitas posses, ele não corre, ele anda de forma garbosa, né? Um presidente, quando chega, um presidente da república chega num lugar, você não vê ele correndo, você vê ele andando. E os homens dessa classe social que a Bíblia nos fala aqui, ele era esse tipo de pessoa. A Bíblia, ela foi escrita dentro de uma cultura patriarcal. Aquele filho, aquele moço, quando chega para o pai dele e diz assim, ó, eu quero parte da minha herança. É como se ele estivesse dizendo, eu quero que o senhor morra. Isso na frente dos trabalhadores do pai dele, aquilo era algo inimaginável. Aquilo era um pecado enorme. E os trabalhadores, se pegassem esse garoto, da porteira da casa até chegar na casa, aquela distância a ser percorrida, ninguém sabe o que qualquer trabalhador poderia fazer com o filho daquele senhor naquele dia, naquele momento. Era algo, poderia chegar até mesmo à morte. A gente sabe que a cultura do judeu naquela época era muito violenta, apedrejavam os pecadores, crucificavam, enforcavam. E um filho que tinha negado a paternidade do seu pai, ninguém sabe o que qualquer trabalhador daquele poderia fazer, aquele jovem. É por isso que o pai estava ali de dia e de noite, esperando a chegada do seu filho. E quando ele vê aquele jovem chegando, ele corre. Ele corre de forma a encontrá-lo, para abraçá-lo, para protegê-lo, assim como Jesus Cristo faz conosco. Porque assim como o pastor foi atrás da ovelha, ele não mandou ninguém, ele mesmo foi. Assim como aquela mulher procurou aquela dracma, ela não mandou ninguém procurar, ela mesmo procurou. Aquele pai estava ali, esperando, ele mesmo, de braços abertos, o seu filho chegar, para que ele pudesse correr ao encontro dele, abraçá-lo e protegê-lo. Quando aquele jovem chega ali, seu pai corre, o abraça, manda trazer sandálias para os seus pés, simbolizando a liberdade, porque os escravos, eles andavam descalços naquele tempo. Manda lhe vestir uma roupa, simbolizando justiça, colocar um anel na sua mão, simbolizando a autoridade e nova aliança. Pega aquele jovem, leva para dentro de casa. Ele estava fora, agora ele está dentro. Para dentro de casa, manda pegar o novilho cevado, matar aquele animal e começa a fazer uma festa, porque reencontrou o seu filho que havia perdido. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vou pedir uma ajudinha do nosso tecladista aí, um fundo musical, se puder. Estamos finalizando, nem é vigília, né? Já chegou a hora. Quando estava acontecendo aquela festa, o irmão dele, o irmão mais velho, a Bíblia diz que o irmão mais velho vem chegando. E vê aquele movimento ali, e ele chega para um dos trabalhadores, ei, vem cá, o que é que está acontecendo aí? Uma festa? Eu saí, não disseram nada que ia ter festa, e quando eu chego tem festa, o que é que está acontecendo? Teu irmão que havia se perdido, ele voltou. E o teu pai pegou o bezerro cevado e mandou fazer uma festa para ele. E ele está lá, se regozijando com o teu irmão. Aí a Bíblia diz aqui, no versículo 27, no versículo 28 diz assim, mas ele se indignou, e ele não queria entrar. O filho mais velho estava dentro de casa, mas agora ele está fora. O filho mais novo estava fora de casa, mas agora ele está dentro. E saindo o pai, insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes,
Mataste o bezerro cevado. Agora me diz uma coisa, naquele tempo tinha Facebook, Instagram, WhatsApp? Não? E como é que o filho mais velho sabia que o filho mais novo gastava o dinheiro dele com as meretrizes? O filho mais velho sabia porque ele estava nos mesmos ambientes que o filho mais novo. Com uma diferença: o filho mais novo todo mundo sabia o que fazia de errado, mas o filho mais velho ninguém sabia. Estava dentro da casa do pai, fazendo todas as coisas que o que estava lá fora fazendo fazia, mas ninguém sabia. Porque o filho mais novo aqui representa os pecados deliberados, os pecados públicos. E o filho mais velho representa os pecados ocultos. Aqueles que estão dentro da igreja, dentro da casa do pai, mas estão perdidos. O filho mais novo estava perdido lá fora como uma ovelhinha que não sabia voltar. O filho mais velho estava perdido dentro de casa, bem pertinho do pai. Mas ele estava perdido. E a gente aprende nesse texto que providências foram tomadas para que aquele que estava perdido dentro de casa se achasse. O que foi que aquela mulher fez para encontrar aquela moeda perdida dentro de casa? Ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz, porque aquele ambiente estava escuro, aquele ambiente estava repleto de trevas. Mas ela trouxe luz àquele ambiente. Ela iluminou para que pudesse achar. Mas não foi só isso. Ela continuou procurando, mas não encontrou. Então ela fez o quê? Varreu aquela casa. Se varreu é porque estava sujo. Tinha sujeira naquele ambiente. Aleluia. Tinha bagunça onde não devia ter. Aleluia. Tinha lama, tinha podridão. E aquela mulher só viu o que tinha de podre depois que ela acendeu aquela luz. Então ela começou a varrer, tirar toda a sujeira, tirar toda a imundícia, tirar tudo que não devia estar ali. E a Bíblia diz que ela encontrou. Aleluia. Ela encontrou o que havia perdido. Ela encontrou aquilo que ela tinha de mais valioso, que ela havia perdido, ela achou. Aleluia. E o texto termina dizendo, o pai falando para aquele filho: tu sempre estás comigo, tu apenas não percebesse ainda. Eu te quero tanto quanto aquele que estava lá fora. Eu quero aquele que está lá fora. Eu quero esse que está aqui dentro. Eu não quero que nenhum de vocês se perca. Todos vocês são meus filhos. E nessa noite, Jesus Cristo quer fazer uma nova aliança. Aleluia. E Ele chama até aqui à frente todo aquele que quer renovar essa aliança com Ele. Todo aquele que quer fazer uma nova aliança com Jesus Cristo, porque essa mensagem Ele já tem preparado, Ele já vem confirmando durante a semana, aqui nesse púlpito, ela já foi confirmada já hoje para mim, e era isso que Jesus Cristo queria falar aos irmãos nessa noite. Eu convido a irmã Lívia para entoar um louvor aqui, enquanto aquele que quiser renovar a sua aliança com Jesus Cristo